Projeto de lei de anistia, que está sendo debatido no Congresso Nacional, o relator Paulinho da Força, ele diz assim, que ele quer a dosimetria, que é esse que é o projeto que ele vai apresentar. Por quê? Porque ele conversa com o ministro do Supremo Tribunal Federal e os ministros entendem que projeto de lei ampla, geral e restrita de anistia seria inconstitucional. Bom, primeiro, não há essa lógica de ministro do Supremo dar aquilo que a gente fala de ficar interferindo nas decisões do Congresso Nacional. Isso não pode, tá? Mas, enfim, a gente já está careca de perceber que é assim que está funcionando. Vamos lá. O que aconteceu e que eu tenho que trazer para vocês nesse ambiente atual? Essa lógica de que projeto de lei de anistia ampla, geral e restrita é inconstitucional, segundo os ministros do Supremo, e é por isso que eles estão debatendo o projeto da dosimetria. O senador Jorge Seife, de Santa Catarina, ele trouxe nas suas redes sociais, na semana que está terminando, uma questão bastante interessante, que eu diria para você que acaba com essa ideia de que um projeto de lei de anistia ampla, geral e restrita seja inconstitucional. Sabe por quê? Porque ele dá o crédito aqui, né, que foi um assessor da liderança do Partido Progressista, chama Luiz Freire, né, esse assessor, que trouxe o quê? Ele foi lá nos anais da Assembleia Nacional Constituinte e trouxe a seguinte informação. Houve um debate na Assembleia Constituinte, lá antes de 1988, que entendeu a necessidade de retirar do texto que seria aprovado a seguinte situação. Porque no texto que estava sendo discutido, isso na Assembleia Nacional Constituinte, eles estavam construindo a Constituição, entenda isso. A Assembleia Nacional Constituinte constrói o texto constitucional. Então o texto constitucional é debatido para ser votado e aprovado. Aí vira Constituição. E havia lá um seguinte dispositivo, dizendo que seria insuscetível de graça, anistia, o quê? Esses crimes aqui, ó. Ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Ou seja, no texto que seria votado, havia esse dispositivo. Mas um deputado constituinte, chamado Carlos Alberto Caó, ele apresentou um destaque. Um destaque que seria votado. Então tem o texto da Constituição, que seria votado, e um destaque, então, ao texto da Constituição. O destaque foi votado e retirou do texto constitucional esse dispositivo de que ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito seria insuscetível de anistia. Portanto, a Assembleia Constituinte entendeu que esses crimes são, sim, passíveis de anistia. E olha o que é interessante. Foram 281 votos favoráveis à aprovação do destaque. Esse destaque aqui, que retirou do texto constitucional essa situação, né? Inclusive, na lista de quem votou a favor do destaque, que permitiu a anistia a crimes de golpe de Estado, está o nome, sabe de quem? De um constituinte? Luiz Inácio Lula da Silva. Você conhece? Pois é. O Luiz Inácio Lula da Silva votou pelo destaque para retirar do texto constitucional essa possibilidade de que ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático não seria passível de anistia, né? Portanto, entenda o seguinte, ó, quando isso foi debatido na Assembleia Nacional Constituinte, ela escreveu a Constituição e trouxe o texto constitucional. Hoje nós estamos dentro de um Estado que está constituído. Por quê? Porque a Constituinte constituiu o Estado atual. E o que foi debatido lá foi retirado. Esse destaque, ele disse assim, quem foi responsável pela construção da ordem constitucional que nós hoje vivemos não queria que esse tipo de ação de grupos armados fosse insuscetível de anistia. Portanto, preste atenção, hoje, com o Estado constituído, não há que se falar que o projeto de lei de anistia ampla, geral e restrita seja inconstitucional.
Erra muito quem fala isso, que não conhece a teoria da Constituição. Isso que o Jorge Seife trouxe é muito importante para que o debate possa realmente ser revigorado. Mas vamos ver o que vai acontecer, e eu espero que agora a gente possa ter, sim, um retorno àquilo que é o devido. É um projeto de anistia que, sim, possa fazer com que o Brasil volte à sua normalidade democrática. Muito bem, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então se inscreva no canal, curta e compartilhe. Muito obrigado.